Olá, sejam bem-vindos ao PodCrea, o podcast do CREA Paraná. Nosso programa é feito para profissionais das engenharias, agronomia e geociências e também para toda a sociedade. Nosso convidado de hoje é o Rubens Negrão, que é gerente regional norte do Sebrae Londrina. Seja bem-vindo, Rubens. Muito obrigado, Guilherme. Um prazer estar aqui, bater um papo aí sobre Sebrae, sobre desenvolvimento, sobre micro e pequena empresa. É aí que a gente se diverte. E tem tudo a ver com o CREA, né? Porque exatamente. Nossos profissionais estão aí se colocando cada vez mais no mercado de trabalho, estão valorizando a profissão, né? Sim. Um trabalho de valorização da profissão que nós fazemos no CREA Paraná são as governanças. Certo. Que a gente aproxima os profissionais do sistema da alta direção do CREA. Essas governanças acontecem 2 vezes por ano. Mas o Sebrae também tem um programa de governanças? Como é que funciona isso? Guilherme, bom, só para, você comentou sobre os profissionais relacionados, ao CREA e também aqui ao Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, também são empreendedores, né? Muitas vezes, dentro da universidade, dentro ali da academia, essa disciplina é pouco explorada, né? Mas quando a gente se forma e vai para o mercado, nós percebemos a necessidade de entender sobre planejamento, sobre gestão, sobre o comportamento empreendedor. Então, também é um assunto, né, que caberia destacar aqui a importância de trabalhar o empreendedorismo também, né, para os engenheiros, né, de todas as disciplinas aí, que é uma área fundamental, né, até para garantir aí a sustentabilidade, o sucesso do negócio. A academia ela não tem investido muito em formação de empreendedores? A grade, né, ela preconiza principalmente o conteúdo técnico, né? É claro que nós temos aí as empresas juniores que fazem um excelente trabalho, o próprio nome diz, né, empresas juniores. Então, é um movimento que existe dentro das academias, não são todas que possuem as empresas juniores, que é uma forma, né, do aluno ter a oportunidade de se relacionar com o mercado. Daí sim, apresentar os seus produtos, os seus serviços, trabalhar uma parte de precificação, nicho de mercado. Então, mas ainda tem muito espaço, né, para a gente crescer nessa área. Nós temos parcerias com as diversas instituições de ensino aqui em Londrina. Você falou de governança, nós temos até uma governança de instituições de ensino superior, que faz parte do nosso ecossistema de inovação chamado Estação 43. Então, Estação 43 vamos dizer assim, é um grande guarda-chuva. Uhum. E embaixo desse guarda-chuva, né, nós temos aí 12 governanças. E a gente já vai navegar por esse mar aí. Já entramos, né? E uma dessas governanças é a governança de instituições de ensino superior, onde as principais entidades participam desse grupo, que se reúne de 15 em 15 dias. Quem representa o Sebrae nesse grupo é a Alessandra, nossa consultora. E, por meio dessas governanças, a gente realiza atividades que conectam a academia e o mercado, né? Então, também a gente promove competições de ideias, de negócio, para que essas iniciativas se tornem realmente empresas, né, que possam prestar serviço e monetizar. Né? E como tem sido o histórico desse trabalho que vocês têm feito? Bom, isso tudo começou, Guilherme, em 2017, onde as entidades de classe, inclusive o CEAL, né, ajudou a financiar um planejamento para a cidade de Londrina. Esse planejamento tinha como objetivo buscar, vamos dizer assim, na área de inovação, estruturar a cidade e transformar, né, a vocação, que nós já temos uma vocação ligada à tecnologia, à inovação, mas de forma sistêmica. Então foi contratado a Fundação CERT, que é uma entidade de Santa Catarina, né? Essa Fundação CERT esteve em Londrina por quase um ano, então, né, quase 2017 inteiro aí, junto com as entidades de classe, fazendo o planejamento do ecossistema de inovação de Londrina. Fruto desse planejamento, uma das ações era
identificar setores propulsores de inovação. Então, no planejamento, identificou-se 5 setores que Londrina deveria trabalhar de forma organizada. Esses setores seriam o setor de TIC, Tecnologia, informação e comunicação, o setor do agronegócio, que é um dos principais PIB da nossa região, o setor de saúde, né, que também Londrina é um polo de saúde, o setor químicos e materiais, que é um setor muitas vezes que passa despercebido, mas é um setor que tem uma característica de inovação muito forte quando você trabalha a parte de componentes químicos e é transversal, que daí tem indústria farmacêutica, tem a própria indústria de tintas, né? Indústria de produtos de limpeza, produtos de saúde, né? Enfim, a área química é uma área bem diversificada, mas com potencial de agregação de valor muito grande. E o quinto setor é o setor de eletrometal mecânico, que também é transversal, né? Você pode ter a área metal mecânico fornecendo para o agro, o metal mecânico fornecendo para a construção civil e por aí adiante. Eu ia perguntar, onde fica a construção civil nesse... Então, bem curioso. A Fundação CERT, ela usa uma metodologia que ela reúne 3 fatores. Primeiro fator, a vocação do município. Então, qual que é a vocação? Quais são o número de empresas? Quais são os quinais? Onde existem as principais concentrações de empresa? O segundo vertente de análise é o potencial. Bom, da vocação, o que existe de potencial na cidade? Quais são as pesquisas que vêm sendo realizadas em quais setores, quais são os laboratórios, quais são as instituições que formam esse potencial, casando com o volume de empresa. E a terceira vertente é o cenário de tendência, para onde o mundo está caminhando. Não adianta eu ter vocação, ter potencial, mas o mundo está caminhando para o outro lado. Então, junta-se essas três vertentes, eles chamam de Delta Opportunity, né, que é essa conjunção aí, e traz então quais são esses setores propulsores de inovação que eu falei, são esses 5. E existe uma outra camada, que são os setores que são usuários, né, ou vão ser impactados direto ou indiretamente se esses 5 setores se desenvolver. A construção civil é um desses setores, mas vou avançar um pouquinho aqui. No planejamento, dizia assim, estruturar os setores propulsores, criando governanças e organizando planejamento, em desenvolvimento nos eixos de inovação. Eixos de inovação são Instituto de Ciência e Tecnologia, então ter Instituto de Ciência e Tecnologia voltado para essa área, ter fundos de investimento e capital para que possa investir nessas áreas, ter uma governança, né, que essa governança tenha a capacidade de planejar o futuro dessas áreas. E daí a construção civil ajudou a financiar esse estudo, né? O CEAL, o próprio Sinduscom. E a hora que a gente viu o relatório, poxa vida, né? Ajudamos a financiar e a gente não apareceu como um setor propulsor. Moral da história. Criou-se também uma governança da construção civil. Entendi. Onde o CEAL, vamos dizer assim, é membro fundador dessa governança, junto com o Sinduscom, junto com o Senai, junto com o CREA. Foram as entidades aí, fundadoras dessa governança. Ao longo do movimento, Guilherme, foram criando outras governanças que viram a necessidade de também se organizar. A partir daí, cria-se então uma governança do comércio, que também é um setor muito forte em Londrina, né? Se a gente olhar o nosso PIB, o comércio tem uma representatividade muito forte. Criou-se essa governança que eu te falei das instituições de ensino superior. Criou-se uma governança de turismo, que também a gente tem um trabalho muito forte ligado ao turismo. Criou-se a governança das startups, chamado Redfoot,
né, que é uma forma das startups também terem um ambiente para discutir as suas atividades. Criamos a governança das cidades inteligentes, que acaba sendo impactada pela construção civil, que acaba sendo impactada pela saúde, que a gente fala com qualidade de vida. E é um tema que todo mundo está discutindo hoje. Que é um tema, né, que está aí em vanguarda, aí, apesar de ser um tema muito novo. E deixa eu lembrar aqui que está faltando mais uma governança, rapaz. Nós somos em 12 governanças. A governança do audiovisual. Do audiovisual que aí, ó, dentro daí da tua área aí. Da comunicação. Da comunicação. Acabou-se, né, juntando audiovisual e economia criativa, que também em Londrina nós temos muitas empresas produtoras de vídeo, produtoras de conteúdos, né? Então, essas são as 12 governanças que fazem parte da Estação 43. Bom, isso eu estou falando, né, o movimento de 2017 até agora 2025, que algumas dessas governanças foram criadas recentemente. Então, qual que é o papel dessas governanças? Realmente é pensar o futuro do setor. A gente fala escrever o enredo, né? O modelo, a metodologia que a gente usa para dinamizar e conduzir as governanças, ela pertence a uma metodologia chamada de quádrupla hélice, onde compõe essas governanças a iniciativa privada, então a gente tem que ter representantes da iniciativa privada, entidades de classe, temos que ter entidades de classe participando. Como o CEAL, por exemplo. Como o CEAL. O setor público, representando, né, ali as políticas públicas, né, para cada setor desse. E as instituições de ensino, né, que é onde a gente tem ali o capital intelectual sendo investido. O SEBRAE participa, o SENAI participa, nós somos entidades de apoio, né, mas basicamente são essas 4 frentes que se reúnem pelo menos 2 vezes por mês. É bem constante. É bem constante, né? Então, sim, tem uma representatividade muito forte. O que dá um pano de fundo para essas reuniões é o planejamento estratégico. Todas as governanças têm o seu planejamento estratégico, têm a sua missão, têm a sua visão de futuro, têm as suas áreas que elas, né, querem desenvolver. E um destaque, são pessoas voluntárias. Né? Então, não existe uma remuneração para coordenador de governança, membro de governança. E esse movimento todo, nós estamos falando aí, né, de quase 100, 150 pessoas envolvidas nesse movimento. Que cada um, né, dentro da sua área tem escrevendo o seu enredo para o futuro, também com viés de inovação. Inclusive, né, temos agora, nesse período, não sei quando o podcast vai ser publicado, mas a gente está gravando no período da Expo Londrina. Né? E o último final de semana vai ter um hackathon ligado ao agro. Dentro da Expo Londrina. Dentro da Expo Londrina. Né? O hackathon organizado pela sociedade rural, pela governança do agro, né? Uma dessas governanças aí, e pelo SEBRAE. Né? O objetivo desse hackathon é uma edição especial, vamos chamar assim, porque nós mapeamos as pesquisas e o que a academia está produzindo para o agro em diversas frentes, né? Tanto na parte da biotecnologia, na área da agronomia, na área do próprio biogás, de energias renováveis, enfim, são diversas áreas que vão impactar o agro, e essas equipes vão ficar um final de semana lapidando essas ideias para apresentar para uma banca que vai avaliar se a ideia é viável, se a ideia resolve uma dor do setor. E daí essas ideias inovadoras vão ser pré-incubadas, incubadas e aceleradas para se tornar um negócio. Dentro do SEBRAE? O SEBRAE é um dos atores, mas a sociedade rural, isso que é muito rico nesse ecossistema. Cada ator
cada setor e segmento vem se especializando na sua área. Então, vem criando ambientes de inovação, que nós chamamos. Seja uma pré-incubação, seja até um co-work, né? A gente viu aqui no CEAL, na entrada aqui, um espaço para que o empreendedor possa estar... muitas vezes não tem nenhum ambiente que ele possa trabalhar, então que ele possa trabalhar e se conectar com outros atores. Então, a sociedade rural está criando o SRP Valley, que vai ser o ecossistema do agro num processo de incubação e aceleração para essas startups desse hackathon. Eu tenho uma dúvida. Eu sou empreendedor. Certo. Eu quero colher os frutos dessas Certo. governanças. Qual que é o caminho que eu devo seguir? Eu sou um engenheiro, por exemplo, que quer potencializar os negócios da minha empresa. Qual que é o caminho que eu devo seguir? Utilizando esse conceito que a gente conversou agora das governanças e tudo mais. O caminho realmente é, primeiro, estar aberto à inovação. Estar aberto a receber informações e dispensar uma parte da agenda do dia a dia, que não é fácil, para participar dessas atividades. Cada setor desse, agora a gente puxa aqui, né, para as engenharias. As engenharias, se a gente for pensar bem, está relacionada a todos os setores que eu comentei aqui. A engenharia está no eletrometal mecânico, está no químico, está no agro, está na construção civil, está no cidade inteligente, né, está na saúde, enfim, as engenharias elas permeiam todas essas áreas aí. Então, dispensar um tempo para participar dessas atividades. Cada setor desse possui a sua agenda. Então, vamos trazer para a construção civil, por exemplo. Existe um grande evento chamado Construtec Week, que acontece em setembro. O CEAL também é um dos realizadores desse evento, onde são 2 dias de evento que promove tendências, conexões, debates sobre o futuro do setor. E isso vale para o setor de TI, isso vale para o agro, isso vale para a saúde. Então, por exemplo, saúde, temos o Health Connect Summit, que é um dos eventos. Comércio, temos o Mercado em Foco, que é um evento do mercado. Na TI, temos o Ecotic Inova, que é o evento de TI, e assim por diante. Então, primeiro passo. Vamos colocar o passo, agora está na moda, né? 5 passos para você. Então, ter um tempo para participar dessas agendas. Tá bom. Segundo, se possível, né? Se você já é empreendedor, mas você quer criar um novo produto, uma nova solução, você quer escalar o seu negócio, você pode participar de uma trilha de inovação. Trilha de inovação. Trilha de inovação. Tá. Nada mais é, Guilherme, que você modelar o seu negócio. Modelar qual que é o meu mercado, quais são as minhas principais atividades essenciais que eu tenho que ter, qual que é o meu diferencial, como que eu vou me posicionar no mercado, eu vou ser mais um só. Não, mas qual que é o meu diferencial? É como se fosse um plano de negócio. Quais são as minhas principais despesas, minhas principais receitas, o meu público-alvo, modela o negócio. Só é diferente do plano de negócio porque a empresa já está rodando. Isso. É válido para os dois. É válido para uma empresa que já está rodando e válido para uma empresa que está iniciando. A gente é uma metodologia, uma ferramenta, na verdade, chamada Canvas, né? Que vem substituindo, porque é um método ágil, um plano de negócio. Normalmente demora 3, 4 meses. Se é uma empresa muito inovadora, 3, 4 meses é muito tempo, né? Porque até sair do papel, o mercado já mudou. Então, a gente usa um método ágil, que é o Canvas. Ali, em 2, 3 horas, modela o negócio. Isso faz parte, como eu te falei, de uma trilha de inovação. A partir daí, nós vamos pegando esse plano de negócio e evoluindo ao longo dessa trilha. Analisando o mercado, analisando custos, pontos de equilíbrio, analisando
plataformas, como que eu vou escalar, como que eu preciso desenvolver, quais são os profissionais, as competências que eu preciso ter no meu negócio para eu poder escalar. É uma consultoria. É uma consultoria distribuída num formato de trilha, né? E também a oportunidade de conversar com outros empreendedores, de validar a ideia e até ter sócios, né, nesse negócio. Cada setor desse possui a sua trilha. E o Sebrae também temos a nossa trilha, vamos dizer assim, multissetorial. Ah, não me encontrei em nenhum desses setores. Né? Nós temos as nossas trilhas multissetoriais Pega também ali acontecendo. 2, 3 diferentes. Isso. Tá. A partir daí, esse empreendedor pode buscar parcerias, pode buscar subsídios para tirar a sua ideia do papel ou aprimorar a sua ideia. Eu vou falar de uma das linhas que o Sebrae atua, que é chamada Sebrae Tech. Uhum. O Sebrae Tech é um programa para facilitar o acesso de empreendedores a serviços de tecnologia e inovação, com um subsídio de 50%. Uhum. Então, vamos imaginar que a empresa precisa de uma certificação, a empresa precisa de uma plataforma, ou ela precisa desenvolver um aplicativo. Do custo dessa certificação, do aplicativo, da plataforma, o Sebrae entra com 50% e o empreendedor com os outros 50%. O fornecedor que vai desenvolver ou prestar esse serviço recebe os 100%. Então, essa é uma forma, né, uma das formas desse empreendedor se aproximar desse movimento que vem acontecendo. Então, são 3 passos aí que a gente já citou, né? A participação nos eventos, certo. a trilha de conhecimento, Isso. participação no Sebrae Tech. Exatamente. O que mais que o empreendedor pode... E daí, ele pode buscar no Sebrae consultorias para onde ele sente maior necessidade. Poxa vida, eu não sou... A parte de finanças é o meu calcanhar de Aquiles aqui. Então, vamos fazer uma consultoria na área de finanças, né, para criar ali ferramentas, planilhas que possa facilitar. Não, a minha parte é mercado, o marketing, a parte de redes sociais, né, esse é meu ponto fraco. Então, a gente pode iniciar um trabalho de desenvolver, né, ou criar. O Sebrae tem um modelo, Guilherme, que nós não ficamos, não criamos dependência com o empreendedor para que ele fique. A gente tem um modelo de transferência de conhecimento para que o conhecimento fique instalado na empresa. Nós temos, né, o Sebrae Norte aqui, né, o Sebrae Norte no estado aqui. Nós atendemos mais de 50 mil empresas em um ano. Olha só. Então, se a gente for criar dependência, a gente não consegue dar escala. Então, a gente tem um modelo de transferência de conhecimento. Então, nós ensinamos o empreendedor a fazer, né, para que ele possa seguir em frente, né, com aquele conhecimento, com aquela ferramenta, com aquela ideia. E os resultados já estão aparecendo, já aparecem. As empresas estão se desenvolvendo cada vez mais. Sim, então assim, em todos esses setores que eu te falei, nós temos empresas tradicionais e empresas inovadoras. Qual que é a diferença entre elas? A empresa tradicional é a empresa que, para ela crescer, ela precisa de muito investimento. Então, vamos pegar... eu não gosto de citar setor porque dá a impressão que a gente está... Poxa, isso é uma empresa tradicional, né? Mas vamos pegar uma empresa que, para ela crescer, ela tem que ou construir ou alugar uma nova sede. Então, você tem um custo de estrutura física. Para ela crescer, ela tem que aumentar o número de funcionários. Então, você tem um custo de crescimento de pessoal. Ela tem que comprar mais equipamento. Então, tem um custo para ela crescer de comprar novos equipamentos e máquinas. Então, basicamente, essa é a analogia. Para uma empresa tradicional, para ela crescer, ela tem que ter um investimento em infra, pessoal e equipamento muito grande. Uma empresa inovadora, para ela crescer, muitas vezes é o custo de servidor.
né? Então eu vou exagerar, né? Mas vamos pegar o Uber. O Uber, para o Uber crescer, se ele tiver um usuário ou 10 milhões de usuários, a plataforma ela gira sozinha. Ela não precisa contratar mais pessoas. É claro, né? Eu estou exagerando, mas é claro, poxa, eu preciso contratar um desenvolvedor, eu preciso contratar, né? Mas não é na mesma proporção. Entendi. O número de clientes deles não influencia diretamente no tamanho da empresa. Na mesma proporção. É claro que eu tenho que crescer, né? Eu sou uma empresa de software. Poxa, quanto mais o meu mercado crescer, às vezes eu tenho que contratar um gerente comercial, ou um desenvolvedor, ou eu vou ter que criar homologados que possam falar em meu nome, né? As empresas inovadoras, elas seriam mais da área do TIC, por exemplo, mais da área da comunicação, tecnologia, assim, né? Não necessariamente. É claro que, às vezes, para você poder escalar, a tecnologia te favoreça. Mas eu posso... eu sou uma empresa do setor químico e desenvolvi uma nova formulação que é inovadora. Não deixa de ser inovadora. Solucionou um problema Solucionei inovador. um problema inovador. Agora, eu sou escalável? Né? Eu consigo fazer esse produto chegar no Brasil inteiro em meses? Se não, ainda eu estou no modelo tradicional. Entendi. Né? Agora, não, eu sou escalável. Eu consigo de 1 em 1 milhão em meses. Eu sou de uma empresa da economia, né, da nova... Então, eu vou mudar o termo. Economia tradicional e a nova economia. Tá? Então, só para a gente... às vezes são conceitos, porque às vezes a pessoa vai pesquisar no Google. Né? Então, pesquisa assim, empresas da nova economia. E só para a gente fechar esse assunto, por que isso? Se a gente for pegar há 25 anos atrás, as 10 empresas mais ricas do mundo eram bancos, empresas de petróleo, né? Então eram empresas que tinham um patrimônio físico muito grande, né? Então, basicamente, os grandes bancos, as grandes empresas de petróleo. Hoje, se a gente for pegar as 10 maiores empresas, as maiores empresas do mundo, são as empresas de tecnologia, né? Que não necessariamente tem um patrimônio investido, né, de grandes sedes, grandes maquinários, volume de funcionários, na mesma proporção, né, que as outras empresas. Então, mudou a nova economia. Né? Hoje o conhecimento, a informação e dados é o que prevalece. Bom, Rubens, meia hora passou. Nossa, E nosso programa está acabando agora. Mas queria agradecer a sua presença, especialmente esses esclarecimentos que você trouxe sobre a nova economia. Particularmente, eu não conhecia esse conceito. Eu acho que, assim como quem está assistindo a gente, é muito enriquecedor. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de deixar algum recado para quem está assistindo? Realmente, se aproximar desse movimento. Busque a sua entidade representativa da sua classe. Tenho certeza, né, que ela está inserida em algum dessas governanças, em algum desses eventos, em alguma dessas ações que eu comentei aqui. Hoje a gente tem um mapeamento desse setor, dessas entidades, e a gente busca ter esse relacionamento com elas. Então, busque a entidade que te representa dentro da sua categoria e se a gente for pensar, né, na natureza, o que prevalece, né, o que fez as espécies estarem vivas até hoje foi a evolução. As espécies evoluíram ao longo dos milhões de anos. E se a gente trazer essa analogia para o mundo empresarial, o que vai fazer a empresa evoluir e permanecer viva no futuro é a inovação. Então, procure inovar. A inovação ela não é algo, um bicho de 7 cabeças, nada mais é que melhorias contínuas no seu produto, no seu processo, na sua forma de se relacionar com o cliente. E para isso também o Sebrae está à disposição. E muito obrigado aí pelo convite. Né? Realmente passou muito rápido e que bom poder falar sobre esses temas, né, para todos os ouvintes aqui do podcast. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Pessoal,
Esse programa está disponível no YouTube, no nosso Spotify e você também encontra nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.